E aí, gente, tudo bem? Estamos na nossa aula 6 do curso de gramática. O tema da nossa conversa é o substantivo e algumas coisas mais. Por quê? Como você já pode ver aqui na lousa, quero aproveitar esse nosso encontro para treinar aquilo que na primeira aula do nosso curso, no capítulo 1, está ali indicado como um olhar de linguista. Lembra aquela ideia de que nos estudos linguísticos o ponto de vista determina o objeto, não é? Então a gente vai observar o substantivo do ponto de vista da semântica, da gramática e do discurso. E de alguma maneira, ao fazer isso, além de olhar para o substantivo, a gente está treinando identificar essas divisões, identificar os níveis de estudos da língua. Mas antes de chegar nisso, pensando no substantivo como, na sequência do nosso curso, uma classe de palavras que inicia um bloco de aulas, acho que é importante a gente entender para onde a gente vai pensando no substantivo e que pré-requisitos a gente precisa para isso. Então, diria que os objetivos principais de aprendizagem dessa conversa são identificar o substantivo como uma classe gramatical e inferir a partir do substantivo determinada perspectiva do enunciador, determinada visão de mundo. Bom, cada um desses objetivos aqui está vinculado a um tipo de questão que é frequente no vestibular, aquela história. Num pré-vestibular, que é o nosso caso aqui, precisamos de pragmatismo, não é? Então, algumas questões podem esperar que o candidato diferencie o substantivo do adjetivo. Para pegar um exemplo recente, a FUVEST de 2020, né? De 2019 para 2020. Tinha lá uma questão em que o candidato precisava identificar que uma palavra era substantivo e que outra era adjetivo, para, enfim, assinalar, para descartar uma alternativa incorreta. Bom, entre outros exemplos que eu poderia mencionar e que na sua tarefa vão estar ali expressos, né? E já eu te mostro na aula de hoje um caso em que a própria FUVEST, numa questão de segunda fase, esperava do candidato que ele inferisse uma visão de mundo. Mas, bom, antes de chegar nisso, ou como um primeiro passo para chegar a esses objetivos, já que eu estou dizendo que o substantivo é uma classe gramatical, convém a gente pensar um pouquinho melhor sobre o que é isso, né? A noção de classe gramatical está associada à ideia de taxonomia. Bom, na biologia, certamente, você já começou a estudar, está lá na programação de um dos setores, né? A divisão dos seres vivos em determinados grupos. Então, você conta lá, por exemplo, quantos pares de patas tem um animal para dizer se ele é um aranha ou um inseto, não é? Bom, é o mesmo princípio que está aqui em jogo. A gente vai olhar para a palavra, vai analisar não pares de patas, mas outras características e dizer que aquela palavra faz parte de um grupo. Não é isso que se faz lá na biologia? Se pega um ser específico e identifica a que grupo ele pertence? Aqui é a mesma coisa. A gente vai olhar para uma palavra específica e identificar a que grupo ela pertence. Esses grupos são 10 grupos. Não é o caso de dar pausa no vídeo para anotar cada um desses grupos. Eu coloquei aqui só para que você tenha uma noção do todo, né, quando a gente fala em classes de palavras, do que a gente está falando, e que você resgate um pouco da sua memória esses nomes que já apareceram em algum momento da sua escolarização. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, por aí vai, são as 10 classes de palavras. Bom, antes de ir para o substantivo, uma última coisa que é importante você saber sobre classes de palavras em sentido amplo. Que essas classes, ou que essa classificação que a gente faz com o vocábulo, não é estanque. Uma palavra que num contexto é substantivo, em outro contexto pode ser adjetivo. Você tem ideia do quanto isso é comum, do quanto isso é até previsível? Eu peguei aqui um verbete do dicionário WAIS, na sua versão eletrônica. Peguei quase que aleatoriamente o verbete vestibular. E você vê que antes de apresentar os sentidos, os significados que essa palavra pode assumir, vem aqui uma indicação, esse destaque aqui fui eu que fiz, esse vermelho, não é? Vem aqui uma indicação do dicionário dizendo qual é a classe da palavra quando tem esse sentido. Então, vestibular, se usado como adjetivo de dois gêneros, igual para o masculino e para o feminino, portanto, significa aquilo que diz respeito ou pertence ao vestíbulo. Aí bem aquele momento em que muita gente olha e fala, nossa, me ajudou muito, né? Agora eu tenho que procurar o que é vestíbulo, né? Vestíbulo é uma espécie de antessala, né? Então, uma entrada vestibular, como aqui no exemplo que o próprio dicionário diz, é uma entrada para um espaço que antecede a entrada principal, né? E aqui a entrada vestibular, vestibular seria adjetivo.
Agora, vestibular pode ser usado como substantivo masculino para dar nome, ao exame vestibular de uma série de universidades. Posso falar do vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, do vestibular UEL e por aí vai, não é? Então, a mesma palavra, em diferentes contextos, pode ser identificada em diferentes classes. Para resumir, classes são conjuntos em que a gente insere as palavras em conjuntos para organizar as palavras em grupos, não é? E essa classificação não é estanque. Uma mesma palavra pode mudar de classe em diferentes contextos. Feito isso, gente, vamos passar de fato para o substantivo e ir para esse ponto 1, que é identificar. O que a gente precisa saber sobre o substantivo para identificar, para perceber que determinada palavra é dessa classe. Isso eu quero fazer na lousa, então licença aqui um minuto. Abrir aqui a nossa lousa. E como eu disse, eu quero olhar aqui para diferentes aspectos do substantivo, para sua semântica, para sua gramática e para o seu discurso. Bom, eu sei que não é a primeira vez na vida que você tem contato com essa classe de palavras, eu queria que você pensasse o seguinte. Se você tivesse que dizer em poucas palavras o que é que caracteriza o substantivo, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Em geral, pessoas dizem, substantivo dá nome às coisas. E tá certo. Se você diz isso sobre o substantivo, isso é uma coisa que o substantivo faz de fato. Ele nomeia, ele dá nome aos seres, às coisas, enfim, né? Eu queria que você pensasse um pouquinho além, que você desse mais um passinho. Quando você me diz isso, quando você diz que o substantivo dá nome, você está pensando na semântica do substantivo, na gramática ou no discurso, na análise do discurso? Bom, o que acontece aqui? Se você está dizendo que o substantivo dá nome, você está pensando no sentido dessa palavra, no significado dessa palavra, portanto, você está aqui na semântica, não é? Então, eu vou começar daqui. Do ponto de vista semântico, de fato, o substantivo é uma palavra que dá nome a coisas, a seres. Aqui, importante para entender a palavra seres, a gente tem que entender na acepção maior que essa palavra pode ter. Ela vem do verbo ser e uma acepção do verbo ser é existir. Então, o que é o ser? Aquilo que existe, aquilo que é. Por isso eu posso dizer que uma lousa é um ser. Não é que ela é humana, nada disso, assim, mas é, enfim, uma coisa que existe. Ele pode dar nome a seres, e aí para pegar alguns exemplos, eu posso pegar aqui um substantivo como cão, um substantivo como animal, que dão nome a seres, mas o substantivo não dá nome só a seres. O substantivo dá nome a ações que os seres praticam. Por exemplo, posso dizer que luta é uma ação, né? Posso falar da luta das mulheres por igualdade, por exemplo, não é? E essa ação é nomeada. O nome da ação de lutar é luta. O substantivo pode dar nome à ação. O substantivo pode dar nome a processos. Estou separando ações de processos, só para a gente ter clareza aqui. Existem alguns nomes, né, que pressupõem um agente, do tipo luta, pressupõe alguém que pratica a ação de lutar, mas se eu solto esse giz aqui, o giz cai, eu posso dar um nome para esse evento e dizer que aconteceu aqui a queda do giz. Vou pegar o giz aqui, senão vou pisar nele, né? Não posso dizer que o giz praticou a ação de cair, né? Eu soltei o giz, eu, Henrique, posso praticar uma ação, posso ser agente, mas o giz sofreu um processo, né? Então, o substantivo pode dar nome a ações, pode dar nome a processos, pode dar nome a sentimentos. Esperança, otimismo, são substantivos. E pode dar nome ainda a qualidades, a características. Beleza, por exemplo, é uma característica nomeada por um substantivo. Eu vou listar essas palavras que eu mencionei para que você tenha aí, enfim, né, na sua anotação. Então, a palavra como luta, uma palavra como queda, uma palavra como otimismo, uma palavra como beleza, são todos aqui exemplos também de substantivos. Bom, quando eu faço essa divisão aqui, né, estou dizendo que, de um lado, o substantivo pode dar nome aos seres. De outro lado, a
ações que os seres praticam, a processos que acontecem com esses seres, a sentimentos que esses seres experimentam, a qualidades que se manifestam nesses seres, que esses seres têm. Eu estou dividindo os substantivos em dois grandes grupos, né? Estou dizendo que alguns são concretos e outros são abstratos. Não é isso? E a gente está aqui no campo da semântica, está aqui no campo do significado do substantivo. Me ajuda aqui numa coisa. Quando eu faço essa lista, quando eu dou esses exemplos, imagino que você consiga identificar que, em alguns casos, a semântica só não vai ser suficiente para identificar o substantivo, não é? Porque, por exemplo, eu estou dizendo que os substantivos indicam ações, que indicam processos, mas você conhece outra classe de palavras que pode indicar uma ação ou um processo, não é? Estou dizendo que o substantivo pode dar nome a características, a qualidades, mas você conhece uma outra classe de palavras que está ligada à noção de qualidade, de característica. O que eu estou te dizendo, em outras palavras? Que para não confundir o substantivo com o verbo, para não confundir o substantivo com o adjetivo, a gente precisa conhecer características do substantivo que vão para além da semântica, que vão para além do significado. E aqui eu vou colocar a gramática na conversa. Lembrando que gramática, embora a gente use como título desse curso por uma tradição, né, de que os cursos de língua portuguesa que lidam com as formas linguísticas são tradicionalmente chamados de cursos de gramática, gramática aqui é só um pedaço da conversa. A gente começou o substantivo falando de semântica, como você pode ver. Mas não custa lembrar, gramática no sentido mais restrito, mais preciso da palavra, é o estudo das estruturas linguísticas, de como a língua se articula, das articulações. Quando eu penso substantivo na articulação, quando eu penso substantivo na gramática, existem aqui algumas características que vão ajudar a diferenciar, primeiro, do verbo. Como é que o verbo faz o plural? Se eu tivesse a palavra luta usada como verbo, ele luta, no singular. No plural, eles lutam, com esse M, né? Se fosse o substantivo luta, a luta das mulheres. Se eu não quero falar de uma luta só, se eu quero falar de várias lutas que existem na sociedade contemporânea, as lutas do mundo atual, é com S o plural, né? A luta no singular, as lutas no plural. Você já vê aí uma marca que distingue o substantivo da classe do verbo. O substantivo faz esse plural em S. O substantivo sofre uma flexão de gênero, que o verbo não sofre, e sofre uma flexão de número em S. Vamos anotar isso aqui? E quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando na forma do substantivo, eu estou pensando, portanto, em morfologia, não é? Que é um dos campos da gramática. Como é a morfologia do substantivo? O substantivo pode flexionar-se em gênero e ou número. E quando ele sofre essa flexão de número, singular ou plural, lembra que ele faz com a desinência S. Eu estou dizendo que ele pode flexionar-se em gênero e ou número, porque às vezes é só em número que acontece essa flexão. Não é? Se, de novo, a gente pensa na palavra luta, a palavra luta não tem um masculino de luta. Não é? Porque o que acontece? Se eu penso em palavras como cadeira, lousa, caderno, que de fato não tem um gênero biológico, social, qualquer coisa do tipo, né? Por que cadeira é feminino e não masculino? Entende? Não existe masculino e feminino nesse caso. Agora, uma palavra como menino ou menina, aí, claro, há uma flexão de gênero que está associada ao gênero social, biológico, como você queira chamar. Então, para pegar um exemplo aqui, eu falei da palavra luta, vou inserir essa palavra aqui mais uma vez, né? Eu tenho a luta no feminino, no singular, e as lutas no plural. Esse plural em S é uma marca do substantivo. Além desse ponto da morfologia, do estudo da forma, portanto, tem uma coisa aqui de sintaxe do substantivo que a gente pode explorar. Uma propriedade do substantivo é que, quando ele aparece numa expressão junto com outras classes, ele é núcleo dessa expressão. Eu vou fazer como um rascunho ali no canto e eu volto para aqui para fazer a definição disso. Pensa assim, se você tem uma palavra como
a luta brasileira. Por que eu tenho a aqui no feminino? Por que eu tenho brasileira aqui no feminino? Porque essa palavra luta é uma palavra do gênero feminino. Por que brasileira está no singular e esse a está no singular? Porque a palavra luta está no singular. Se eu trocasse luta aqui, por exemplo, por combates, o que aconteceria com essa palavra e com essa? Elas iam mudar de forma para acompanhar essa outra. Afinal de contas, combate é masculino, e já que combate está no plural, seriam os combates brasileiros. Então, se eu quisesse dizer isso de uma forma um pouco mais complexa, e já te adianto, não é o caso de memorizar de um jeito complexo. O importante é entender o fenômeno para identificar o substantivo. Eu poderia dizer que, não uma expressão que tem um substantivo como núcleo, num sintagma nominal, portanto, é ele que governa essas outras palavras, né? Ele é um núcleo de um sintagma nominal. De um jeito mais simples, e te juro, esse jeito mais simples é suficiente e, portanto, ele é melhor para o seu trabalho. Se você identificar que o substantivo pode ser antecedido por um artigo, você identificou uma coisa que é específica dessa classe. É ao substantivo que o artigo se relaciona, e não ao adjetivo. Pode ver, o fato de essa palavra estar no feminino e essa estar no masculino, que indica que o artigo está no feminino ou no masculino. Então é essa correlação aqui que é específica do substantivo. Eu vou anotar isso ali, tá? Eu estou pensando agora em relação entre palavras, isso é sintaxe. Do ponto de vista da sintaxe, o substantivo pode ser antecedido por artigo. Essa outra classe gramatical. E chegando ali, gente, no último ponto, que é a análise do discurso, a gente vai pensar no quanto os substantivos podem revelar visões de mundo. Mas só para você entender a linha de raciocínio, para ninguém se perder. Esses dois primeiros pontos aqui, semântica e gramática, são fundamentais para aquelas questões que querem que você identifique o substantivo, para identificar essa classe de palavras, que é o ponto 1. Lembra os nossos objetivos lá no começo da aula? O nosso ponto 1 é atingido uma vez que você sabe isso daqui. Para atingir o ponto 2, que é inferir perspectiva, aí a gente pensa em análise do discurso. Porque, no fim das contas, o que eu tenho aqui de fundamental do substantivo? Ele permite inferir posicionamento do enunciador. Como que isso acontece? A ideia principal aqui é a de que dar nome não é simplesmente colocar um rótulo, colocar um selo numa coisa que já existia na realidade. Quando se dá um nome, ao mesmo tempo se insere uma visão de mundo. Vou te dar um exemplo. Imagine uma situação num grande centro urbano em que um grupo de pessoas sem moradia se deparou com um imóvel desocupado e passou a viver ali. Arrombou a porta, entrou e ali aquele imóvel desocupado passou a ser a moradia daquelas pessoas. Alguém que seja contrário a essa prática vai dizer que aquele conjunto de pessoas mora ali numa invasão. A palavra invasão traz consigo uma conotação negativa, né? Invasão traz o traço de a pessoa entrou ali com violência, a pessoa entrou ali de modo indevido, a pessoa entrou ali e não devia estar ali. Aquilo é uma invasão, sou contra. Alguém que vai pensar na função social do imóvel e vai analisar aquele imóvel abandonado como um problema numa cidade como os grandes centros de São Paulo são, etc., não vai chamar de invasão, vai chamar de ocupação. Numa visão mais favorável àquela prática. Uma coisa importantíssima. Não dá para dizer que é a mesma coisa com dois nomes. Ao dar este ou este nome, se muda o próprio fenômeno. Invasão é algo para se combater. Ocupação é algo que pode ser permitido. Então, usar essa palavra ou essa, mesmo em um texto informativo, acaba tendo um efeito de argumento. Acaba tendo um efeito argumentativo, acaba expressando opinião de alguma forma. Bom, quero fazer uma coisa. A gente passou pela caracterização do substantivo,
Eu vou deixar, já deixei no Anglobox a resposta das questões de aula, para que você possa ver as questões aí do material e no seu tempo buscar a resposta, conferir lá no gabarito e tal. Mas antes de a gente encerrar essa conversa, eu quero te mostrar uma questão de FUVEST segunda fase que lidou com substantivo numa perspectiva como essa da análise do discurso que está aqui. Então, te peço licença que eu vou fechar de novo a lousa, a tela. Já te digo também que a apresentação que eu vou colocar aqui, que eu estou usando, já está disponível no Anglobox também, caso você queira baixar, até pela qualidade de leitura da imagem, talvez seja um pouco melhor, está tudo disponível para você lá. E essa questão está no segundo item aqui, que é inferir perspectiva do enunciador. Bom, essa questão tinha itens A e B. Te adianto que, como o item B era sobre pontuação, ele falava especialmente sobre o uso das aspas na palavra mulheres aqui, eu deixei para a gente tratar disso num futuro, quando as aspas forem de fato o nosso assunto. Já te adianto a pergunta. A FUVEST pedia para o candidato ler aqui texto 1, texto 2, e a questão era: existe diferença de sentido no emprego da palavra homens em cada um dos textos? Justifique a sua resposta. A letra aí está um pouco pequena, né? Eu vou aumentar a letra aqui para que a gente possa passar por cada um dos textos. Então, a gente já sabe que a pergunta é sobre a palavra homens, não é? Vamos ler o texto 1 com atenção a esse termo. O texto é de Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva é o título. Diz assim: devo acrescentar que Marx nunca poderia ter suposto que o capitalismo preparava o caminho para a libertação humana se tivesse olhado sua história do ponto de vista das mulheres. Essa história ensina que, mesmo quando os homens alcançaram certo grau de liberdade formal, as mulheres sempre foram tratadas como seres socialmente inferiores, exploradas de modo similar às formas de escravidão. Mulheres, então, no contexto deste livro, significa não somente uma história oculta que necessita se fazer visível, mas também uma forma particular de exploração e, portanto, uma perspectiva especial a partir da qual se deve reconsiderar a história das relações capitalistas. Bom, a palavra que a gente precisava analisar aqui era homens. Veja, a questão não é sobre identificação do substantivo, sobre classificação do substantivo, mas de compreensão de qual é a perspectiva que esse texto adota quando usa a palavra homens aqui. Homens aqui dá para dizer que, por oposição a mulheres, se refere aos indivíduos do gênero masculino, não é? Homens aqui é o oposto nessa construção do que seriam mulheres. Vamos ver se no texto 2, se no segundo fragmento é a mesma coisa que acontece? A questão pede essa comparação, né? O texto 2, que é o próprio Marx, que foi criticado no primeiro texto, né? Aqui, numa passagem do livro Capital, dizendo: em todas as épocas sociais, o tempo necessário para produzir os meios de subsistência interessou necessariamente aos homens, embora de modo desigual, de acordo com o estádio, que é sinônimo de estágio, de desenvolvimento da civilização. Homens aqui parece até reforçar a crítica que se fez a ele no primeiro texto, né? O primeiro texto diz que a análise que ele fazia do capitalismo olhava a história da perspectiva dos homens. Se ele tivesse olhado a mesma história da perspectiva das mulheres, talvez ele chegasse a conclusões distintas. Então, homens aqui não diz respeito especialmente aos indivíduos do gênero masculino. Ele usa homens como sinônimo de humanidade, pensando aqui se referir aos indivíduos de modo geral. Então, a questão pede que a gente diga se existe diferença de sentido no emprego da palavra homens em cada um dos textos. Sim, existe, é o começo da nossa resposta. E na justificativa, importante apontar o sentido que homens assume aqui, o sentido que homens assume no segundo texto. Gente, como eu disse, passamos aqui pela teoria, fizemos um pouco de análise do discurso aqui nesse texto, e a resposta para as questões desta aula está lá, para cada uma das questões, no Anglobox. Então, desejo aí que você siga com seus estudos e a gente se vê já já numa próxima aula. Tá joia? Até mais.